Boa noite a todos. Podem sentar. Estamos aqui por causa da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, meus amados? O seguinte diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, ao contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes diante daquele a quem temos de prestar contas. Nós estamos aqui nessa noite porque fomos impelidos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz levantar todas as manhãs, enfrentar todas as dificuldades e acreditar que iremos vencer todas as dificuldades do dia. Amém? E é essa palavra que nós viemos aqui para ouvir. É essa palavra que nós vamos aprender um pouquinho mais nessa noite. Nós estamos sendo em todas as quadrangulares do Brasil. Estamos hoje tendo esse momento missionário, falando de missões. E, na verdade, nós vamos fazer uma extensão desse momento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Tenho certeza que muitos de vocês sabem o versículo. Nós vamos falar hoje sobre o que é prioridade para Jesus. Jesus ensinou sobre muitas coisas, mas ele tinha uma prioridade. E nós vamos meditar um pouco nisso. Antes da gente ler, eu queria convidar você a acompanhar esse raciocínio comigo. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que alguém vai se ausentar por um longo período, ele procura instruir as pessoas a fazerem um trabalho, ou enfim, ele procura instruir com aquilo que é importante para ela, para aquela pessoa que vai se ausentar. Se ela sente que está muito próximo da morte, com algum problema, então ela chama os seus, mais precisamente a sua família, e dá instruções, porque ela sabe que vai se ausentar. E nesse momento que ela entende que é tão importante, talvez seja o último, ela vai falar aquilo que é prioridade para a vida dela. Não é isso? Aquilo que é importante é que ela vai ter a oportunidade de transmitir naquele instante. É aquilo que é mais importante para a vida dela, talvez até vital. E Jesus seguiu esse parâmetro. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos ler? Está escrito aí. Todo mundo já encontrou? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós escutamos muito esse texto até aí, mas hoje eu quero te convidar a ler o 9. O que diz o versículo 9? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Sabe o que isso significa? Foram as últimas instruções de Jesus no momento que ele estava subindo aos céus. Podem sentar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te convidamos nesse momento, Espírito Santo, a ministrar em nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra, porque nós queremos ser praticantes dela e não apenas meros ouvintes. Queremos realmente viver uma vida embasada na palavra do Senhor. E Espírito Santo, nós te convidamos e dizemos que o Senhor tem liberdade para agir aqui nesse lugar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E como eu estava dizendo sobre
coisas importantes que nós costumamos a compartilhar no momento que vamos nos ausentar. Você observa aí que o versículo 9 diz que, ditas estas palavras, ele subiu. Quer dizer, foram as últimas palavras que Jesus mencionou aos seus discípulos. E Paulo nos informa no livro de Coríntios que provavelmente ali no Monte das Oliveiras tinha mais que 500 pessoas. Não eram só os discípulos. E aí nós entendemos então que essa era a prioridade de Jesus. O que era a prioridade de Jesus? A evangelização, o ser testemunha, o testemunhar dele. Ele disse: sereis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós entendemos que na hora que nós aceitamos a Jesus, nós já temos o Espírito Santo. Nós convidamos naquele momento de oração o Senhor a morar dentro de nós. Deus anseia por fazer morada no ser humano. Você é o tabernáculo do Espírito Santo, e Ele faz isso através da pessoa do Espírito Santo. Através de uma das pessoas da Trindade, Deus faz isso, habita dentro de você. E aí, ótimo, você já tem o Espírito Santo. E aí você começa uma busca para ser revestido desse poder, para ser batizado com o Espírito Santo. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Vários. E se você ainda não foi batizado, mas acredite, você já o tem. O Espírito Santo já está aí, fazendo morada na sua vida. Mas, queridos, então por que receber o Espírito Santo? Qual era a intenção de Deus a fazer tanto por nós? A nos limpar dos nossos pecados, a nos levantar da lamaceira que nós estávamos. Quantos de nós aqui temos até vergonha de mencionar a vida que vivíamos antes? Você prefere deixar para lá, porque às vezes é vergonhoso. Paulo disse que muitos de nós fizemos coisas que é vergonhoso até mencionar. Mas hoje você está aqui com uma nova perspectiva de vida. Ainda que a nossa sociedade lá fora está tão diferente, mas você foi, a Bíblia diz que você foi eleito, escolhido. Você sabe o peso dessa palavra? Eleito significa que tinha que ter pelo menos mais um, porque se não tivesse mais ninguém, não tinha opção, não era eleição, era falta de opção. Mas você foi escolhido dentre muitos. Você foi eleito. A Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Fomos retirados. E você está aqui. E você pode pensar assim: por quê? Você já parou para pensar por que eu fui escolhido? Por que eu fui eleito? Poderia ter sido ela, poderia ter sido ele, poderia ter sido outro, mas fui eu, foi você. E por que? Você já se perguntou? Por que Deus fez tudo isso por você, pela sua vida? Ele responde qual era a prioridade dele em Atos capítulo 1, versículo 8. A prioridade de Jesus é ser conhecido, porque ele sabe que é somente através da pessoa dele que o homem vai poder ter uma nova perspectiva de vida. É através de ter Jesus morando dentro de si, é que a humanidade, é que o homem, a mulher vai poder experimentar aquilo que Deus preparou para o homem, porque o desejo de Deus é que o homem seja salvo. E aí então nós vamos começar, eu vou começar a meditar com você. Ele diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Jerusalém era o local que todo mundo estava. O Monte das Oliveiras fica em Jerusalém. Então eles estavam ali. E Jesus diz que nós deveríamos, ou que eles deveriam testemunhar, tanto em Jerusalém, tanto como. Significa que nós precisamos testemunhar onde nós estamos. Sim. Precisamos testemunhar no seu oikos, na tua casa, no teu lugar de convívio, na tua escola, no teu trabalho, no teu bairro. Essa é a nossa Jerusalém. Como bem o irmão estava falando aqui. Então nós precisamos testemunhar de Jesus nesses lugares. E quando eu falo de testemunhar, eu não estou falando necessariamente de falar
porque Pedro nos dá uma instrução, especialmente para a família, para mulheres casadas, que você pode ganhar o seu marido sem palavras, só testemunhando. O que é ser testemunha de Cristo? Fazendo o que a palavra de Deus diz, para que ele perceba que você é uma pessoa diferente. Você era brigona, quando você aceita Jesus, você não é mais. O seu pavio era muito curto, agora a sua oração é: Senhor, alongue este pavio. Porque é dessa forma que você vai ser uma testemunha viva de Cristo dentro da sua casa, na sua Jerusalém, no seu trabalho, com aquela pessoa que está acima de você. Onde nós chegamos, nós temos autoridade, então sempre tem alguém que está direcionando tudo. E nós, enquanto cristãos, precisamos ser testemunhas de Jesus. Essa era a orientação dele na palavra, quando ele conversou, quando ele instruiu os discípulos e subiu aos céus. E ele diz também, tanto em Jerusalém como... Onde é que diz aí o texto? Tanto em Jerusalém como... Quer dizer, eu não sou obrigada a fazer um e depois o outro. Eu posso ser testemunha em Jerusalém e também ser testemunha na Judéia. A Judéia era a província onde Jerusalém estava inserida. Então nós podemos testemunhar assim no nosso estado, no estado do Amapá. Nós podemos testemunhar no Brasil, assim quando nós tenhamos oportunidade. Nós podemos ser testemunhas aí. E podemos ser testemunha também nos confins da terra, que aí entram as nações. Ao mesmo tempo nós podemos fazer isso. Antes de voltar aqui, aliás, depois vamos voltar aqui, mas eu quero falar um pouco sobre testemunhar nos confins da terra. E é exatamente disso que se trata o momento missionário. Em todas as quadrangulares está sendo feito hoje. Testemunhar, ser testemunha de Cristo nos confins da terra. Isso fala de missões. E missões eu posso fazer de 4 formas. Algumas pessoas falam muito sobre 3. Eu gosto de colocar 4. Nós podemos falar de Jesus para as nações, indo lá. Quem já saiu daqui para alguma nação para pregar? Já, amém. Temos uma aqui que já fez mesmo missões transculturais. Já foi. Alguns de nós talvez ainda podemos ir, mas não fomos ainda. Mas é uma maneira de se fazer missões, indo lá, pregando naquele local. A outra maneira, quem é que sabe? Alguma outra maneira de fazer missões? Contribuindo. Contribuindo fala de quê? De dinheiro. Dinheiro, porque as pessoas precisam viajar, precisam pagar, precisam sair de um lugar para outro. Você sabe que ninguém é levado, é conduzido de graça nem por osmose, é pagando. Então é contribuindo, abrindo a nossa carteira, tirando o valor do nosso banco e mandando. Uma outra maneira, intercedendo, orando. Isso todos nós podemos fazer. Todos nós podemos ajudar missões ou fazer missões com a nossa intercessão, com a nossa oração. E a outra é mobilizando, falando, organizando, lutando junto pela fé evangélica, como Paulo nos fala. Isso é mobilizar, é incentivar e dizer: vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos organizar. Quando eu já vi igrejas que mobilizam e fazem coisas para levantar dinheiro, para enviar, enfim, isso é mobilizar, isso é estar engajado, fazendo missões. Mas, queridos, nós temos tantas coisas hoje que têm nos impedido de fazer isso. Com relação a missões transculturais, com relação ao fim, lá no final do mundo, como alguns dizem, nós temos um problema sério, que eu acredito que vocês já ouviram falar, e muitas vezes, talvez até aqui mesmo, em algum culto de missões, em algum momento missionário, a janela dos 1040. Quantos já ouviram falar? Isso é um fato. No ano de 2022, o mundo chegou
a 8 bilhões de pessoas. Agora já somos mais. Nós somos mais que 8 bilhões de pessoas no mundo. Glória a Deus, nos multiplicamos. Somos muita gente. Mas só nessa janela nós temos aí mais de 3 bilhões que nunca ouviram de Jesus. Faça as contas. 3 bilhões que nunca ouviram. Só aí, principalmente nesse lugar, nessa posição geográfica. E aí nós vamos ver os outros dados. Nós temos a Europa, que eu ouvi uma palestra muito boa acerca de como está acontecendo na Europa. Europa é o berço de Calvino, de John Wesley, de Martinho Lutero, de tanta gente importante que fez diferença para que nós vivêssemos o Evangelho hoje. E o que acontece na Europa, os templos estão sendo transformados em museu, ou seja, a Europa no passado cristianizada, agora está se descristianizando. É uma palavra difícil de falar, mas é isso que está acontecendo com a Europa. Berço praticamente do cristianismo da Idade Média. Agora o que a gente vê é uma coisa que está caindo aos pedaços, está se decompondo. E mais para cá, então, aí nós temos muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas estão abandonando. No resto do mundo, o que está acontecendo? Secularização. Todo mundo está preocupado em servir a Deus do seu jeito. Ninguém olha mais para cá. Existem verdades fundamentais e absolutas na palavra de Deus que não podem ser mexidas, não podem ser tocadas, não podem ser mudadas, nem ao menos de posição, tem que ser do jeito que está aqui. E essas verdades absolutas estão sendo mexidas pela sociedade, não só brasileira, mas pela sociedade mundial. Alguns dizem, eu amo a Deus, mas eu vou amar do meu jeito, do jeito que eu quero. Outros, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus do meu jeito, só na minha casa, não preciso ir na igreja para congregar, enquanto a Bíblia diz, não deixai de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, a palavra de Deus está ficando em segundo plano. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Essa é a sociedade que nós temos hoje. Junto com a secularização, nós temos uma coisa que, no meu ponto de vista, é muito grave. É o relativismo. O relativismo religioso. Tudo é relativo. A palavra de Deus diz isso, é relativo. Porque eu penso deste jeito. A palavra de Deus está dizendo isso é relativo. Eu tenho certeza que você abre o seu celular e vê a quantidade de coisas sendo ditas acerca de congregar em um templo, acerca de devolver o dízimo, acerca de tantas outras coisas. Você olha no seu celular e cada vez você vê um novo tipo de evangelho. Porque o que acontece? A pessoa tem poder na sociedade? Sim. Tem condições financeiras? Sim. Então ela pensa que ela pode discordar da Bíblia e viver uma vida reta do jeito dela que agrade a Deus. E não é. A palavra de Deus é imutável e é única para o rico, para o pobre, para o famoso, para o simples, para o negro, para o branco, para o amarelo, asiático, enfim, a palavra de Deus é uma. E ela dá as instruções para a humanidade, e essas instruções não mudam de acordo com a minha posição social, financeira ou cultural. Ela continua sendo a mesma. Por isso que eu fiz questão de dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é que consegue fazer essas separações. Nós não conseguimos, porque a palavra de Deus entra no ser humano e ela consegue dividir a alma do espírito. Ninguém consegue fazer isso, mas a palavra de Deus consegue. E é essa palavra que nós estamos pregando sempre. É essa palavra que faz com que você saia da sua casa e venha para cá, passar esse tempo, e venha outros dias. E é essa mesma palavra, quando você decide obedecer, que faz com que você colabore com missões, que faz com que você seja testemunha viva de Jesus, aonde você estiver.
É por causa da palavra de Deus que você nega a si mesmo e obedece aos mandamentos que está aqui. Porque os mandamentos de Deus não são pesados, mas negar o eu e negar a si mesmo não é fácil. Porque você consegue, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É por isso que você consegue, porque você tem poder, e esse poder é dado pelo Espírito Santo. E é por causa desse poder que está em nós, é que nós fazemos proezas, nós fazemos coisas inimagináveis, vamos onde pensávamos que nunca estaríamos, por causa do poder do Espírito Santo que opera em nós. É por causa do Espírito Santo que você vê hoje essa mudança de vida. É por causa do Espírito Santo que você pode levantar e dizer assim: eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, eu tenho poder sobre o pecado, porque o Espírito Santo tem feito isso. Quantas pessoas pensavam que iam viver a vida toda na prática de determinado pecado, e ela pensava: eu nunca vou conseguir porque eu não tenho forças. De si mesmo é difícil, mas o Espírito Santo nos dá poder para ficar de pé. É assim que Deus quer nos ver, sempre de pé, queridos. E aí então Jesus fala isso indo aos céus, e logo depois de ressuscitado, no livro de Mateus capítulo 28, verso 18, você pode ver lá, o 18 diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele ressuscita, ele fala com os discípulos e diz assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Missões, testemunhar, evangelizar, sempre foi prioridade para Jesus. Ele disse isso ao ressuscitar, quando ele reuniu com os discípulos, e ao ser assunto aos céus, foram as últimas palavras que ele resolveu falar para os discípulos. Foi a mesma coisa. O que isso quer dizer? Isso significa que nós somos cristãos e temos que priorizar o que Jesus prioriza. Quantos cristãos nós temos aqui? Somos cristãos. Sei que é bem comum a palavra evangélica, mas nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Somos cristãos apostólicos porque seguimos a Cristo e os ensinamentos dos apóstolos. Então nós somos cristãos, e como cristãos nós devemos ter as mesmas prioridades de Jesus, sempre. Significa que para ser missionário ou para testemunhar de Jesus eu preciso deixar tudo o que eu tenho, largar tudo? Alguns têm esse chamado, e glória a Deus por isso. Mas para eu testemunhar de Jesus, para eu ser uma testemunha eficaz de Cristo, eu não preciso largar tudo, eu posso fazer ao mesmo tempo. Algumas pessoas até dizem assim: olha, eu não concordo com esse negócio de nações não, eu já ouvi pessoas falarem assim: eu não concordo com esse negócio de testemunhar, de fazer missões e pregar para nações. Por quê? Tem que pregar é aqui. A pessoa não prega nem aqui na sua cidade, vai pregar para missões, vai fazer missões para o fim do mundo, para a janela 1040, para países europeus, países asiáticos, africanos, sei lá. Nem prega aqui. Isso tem um quê de verdade, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Sabe qual é a diferença entre aqui na nossa Jerusalém e os confins da terra? Especialmente a janela dos 1040, a diferença é a oportunidade. Aqui você vê folhas de Bíblias rolando pelo chão. Você tem uma televisão que tem alguém pregando lá, só não fica se não quiser porque muda de canal. Tem oportunidade de ouvir a palavra. Esses que nós estamos falando dos confins da terra não têm essa oportunidade. Essa é a diferença. Devemos pregar assim na nossa Jerusalém, devemos pregar assim na nossa cidade, no nosso bairro, mas não podemos esquecer dos que estão lá sem nada, dos que não têm oportunidade. E o Momento Missionário hoje falou, apesar que nós temos essas 4 maneiras de fazer missões, mas eles falaram especificamente sobre
contribuir, sobre ofertar. Queridos, não tem coisa mais nobre do que você separar do seu dinheiro e investir no reino de Deus. Sabe por quê? Porque dinheiro é uma motriz mundial. E quando você resolve abrir sua carteira e colocar a serviço do reino de Deus o seu dinheiro, você está dizendo: a minha prioridade, assim como Jesus, é a evangelização. Gosto muito de dinheiro, preciso dele para cuidar da minha família, mas eu posso ofertar. E aí nós temos um exemplo lindo na palavra de Deus, o exemplo dos macedônios. Não sei como é que está nosso tempo, mas você pode ler em casa. 2 Coríntios capítulo 8, versos de 1 a 5. Ali diz, Paulo relata para os irmãos de Coríntios como ele foi feliz em pregar na Macedônia e ver a atitude dos irmãos da Macedônia. Irmãos que estavam passando por tribulação, a fome era severa, pessoas muito pobres, mas eles estavam dispostos a contribuir no reino de Deus. Por quê? Porque a generosidade não é medida pelo valor da oferta, mas pela intenção do seu coração. Jesus disse isso, mostrando para os discípulos. Ele disse: vocês estão vendo lá, aquela viúva? Todo mundo estava ofertando no gasofilácio, e uma viúva colocou 2 moedas, uma lepe, chamada lepe em hebraico, e aí era o menor valor da época. E Jesus diz assim: vocês estão vendo lá? Aquela viúva ofertou mais do que qualquer um que estava nessa fila. Por quê? Porque a generosidade não é medida pelo valor da oferta, mas pela intenção do coração do ofertante. E aquela viúva colocou ali, era tudo o que ela tinha. Os outros estavam dando do que lhes sobrava, mas aquela viúva colocou as 2 moedas que ela tinha, porque ela entendia: não existe ninguém que tenha o privilégio de ofertar no reino de Deus sem ter doado o seu coração para o próprio Jesus. É diferente você ofertar para contribuir para missões, para contribuir para pessoas. Ofertas missionárias são diferenciadas, porque você está dizendo: eu quero dar uma oportunidade para alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para essa pessoa ouvir de Jesus e ter a vida abençoada que eu tenho. Queridos, todos nós aqui, tenho certeza que temos nossas casas confortáveis. Talvez não é tanto como nós gostaríamos, mas na medida do possível é. Eu quero te dizer que nesse instante nós temos missionários aí fora que estão passando por dificuldades tão grandes, mas eles decidiram ir lá para dar uma oportunidade. Por quê? Porque aqui as pessoas têm muitas oportunidades de servir a Deus, tem muita oportunidade de ler uma Bíblia, tem muita oportunidade de ouvir uma pregação, e isso não é igual em todo o mundo. E nós temos a oportunidade de ofertar. É um privilégio que nós temos. Tirar do nosso dinheiro e dizer assim: esse aqui eu oferto na obra missionária. Então, a minha mensagem hoje, o meu objetivo hoje, é que você saia daqui entendendo que a prioridade número 1 de Jesus era a evangelização do mundo, a evangelização mundial, a evangelização de todos. E que hoje nós também saiamos daqui entendendo que nós temos uma responsabilidade, porque quando Jesus subiu aos céus, foi isso que ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa era a prioridade de Jesus, e ele transferiu essa prioridade, esse desejo do coração dele para os discípulos, que se transformou em responsabilidade. E nós somos discípulos de Jesus. Nós fomos alcançados. Você só foi alcançado porque alguém obedeceu essa palavra, porque alguém obedeceu o ID, porque alguém resolveu investir em missões. Foi que chegou até nós. Dessa forma que nós fomos alcançados. Então, que nessa noite nós possamos responder a esse chamado
e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado pelo Senhor nesse tempo, para a obra missionária. Eu quero sim ser usado em missões. Eu quero contribuir de alguma forma. E se eu não posso ir, mas eu vou ajudar, eu vou orar, eu vou ofertar. Você já teve a alegria de ver alguém aceitando Jesus na sua frente? Porque você foi o canal, porque você pregou. Quem já teve essa experiência? É única. É uma experiência única. Você ser usado e dizer para uma pessoa: você quer aceitar Jesus hoje? Comigo, eu vou orar por ti agora. Se você nunca teve essa experiência, comece a orar por alguém hoje. Eu te faço esse desafio, para você ter essa experiência. Você está abrindo a porta do céu literalmente para alguém. É uma experiência que você não vai esquecer e com certeza vai querer repetir. Amém, queridos? Então se coloque nessa noite de pé diante do Senhor, com a intenção do coração voltada para ser um instrumento poderoso, para ser uma testemunha de Jesus, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seja uma testemunha de Cristo na sua casa, faça diferença na sua Jerusalém. Seja uma testemunha de Cristo na sua escola, no seu trabalho. Seja usado por Deus. Deus não faz acepção de pessoas, queridos, Ele quer usar todos. E eu tenho certeza que você tem talentos, tem dons, você é inteligente e Deus quer usar quem você é para trazer pessoas do reino, porque a prioridade número 1 de Jesus é evangelização. E Deus poderia usar qualquer um, mas escolheu te encher do Espírito Santo, escolheu te chamar. Então é certo que Ele quer te usar. Se Ele não quisesse te usar, você não estaria aqui nessa noite, sabia disso? Se Deus não tivesse interesse em você, em te usar como ferramenta poderosa, você não estaria aqui, porque Ele teria te rejeitado. Sabe o que Jesus disse? Que todos que vêm a Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então você está aqui e vai ser usado como um instrumento poderoso. Eu acredito sim, por causa do que diz a palavra. Eu acredito que se você decidir hoje, você vai ver quão diferente será a tua vida nesses dias. Se você decidir se colocar como uma ferramenta poderosa de alcance, de alcançar pessoas, você vai ver a diferença. Você vai ver quantas pessoas vão servir a Jesus, seguir a Jesus, servir e permanecer firme por causa da tua vida. Você almeja isso para a sua vida? Ser uma testemunha de Jesus, uma testemunha viva? Então feche teus olhos e cante nessa noite essa canção. Coloque sua mão direita em seu coração. Eu quero ser como um vaso em tuas mãos. Você é um vaso. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Aleluia. Eu quero ser dependente do teu favor. Oh Senhor, somos dependentes do Senhor, carentes da tua misericórdia. Como criança em tuas mãos. Aleluia. Eu quero ser como uma rosa. Nós ansiamos por ti, Senhor. Ansiamos, meu Deus. Chama o teu Espírito Santo nessa noite. Queremos o teu favor sobre nós, ó Deus. Somos totalmente do Senhor. Declare isso, que você é totalmente do Senhor. Não só você, mas sua vida, sua família, suas finanças são do Senhor.
sabe o que é? O Espírito Santo nós já temos. Repita comigo, é engajamento. Engajamento. Precisamos ser um povo engajado no reino de Deus. Onde Deus te chamou, frutifica aí. Floresça onde está plantado. Onde quer que Deus tenha te colocado. Nós precisamos ser engajados no reino de Deus. Porque vidas estão aí sedentas do Senhor. E nós temos a solução. Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Que você possa sair daqui nessa noite entendendo o quanto você é cheio e o quanto você pode transportar e pessoas serem alcançadas pelo Senhor nesse tempo, por causa da tua vida. Deus te abençoe.